Já parou para pensar o quão frágil é a nossa civilização? Basta um simples toque no interruptor, e tudo a que estamos habituados desaparece. Hoje, vamos embarcar num experimento mental arrepiante, mas de extrema importância. O que aconteceria se a internet simplesmente desligasse em todo o mundo? Não por uma hora, nem por um dia, mas por um mês inteiro. 20 etapas chocantes nos guiarão por esta jornada, mostrando como o nosso mundo mergulharia de um leve desconforto a um caos absoluto. E acreditem, isso é mais assustador do que qualquer filme catástrofe. Aliás, você acha que conseguiria aguentar? Deixe nos comentários. Que dia sem internet seria o seu limite? Agora, vamos iniciar a nossa descida às trevas. Antes de darmos início à contagem dos dias, vamos por um momento compreender a magnitude. A internet não é apenas redes sociais e vídeos de gatinhos. É a rede neural invisível do planeta. Trilhões de dólares transitam por ela a cada hora. Controla centrais elétricas, o abastecimento de água, os semáforos. Nela se sustentam todas as cadeias de abastecimento globais, desde a fábrica que monta o seu telemóvel até a loja onde compra pão. GPS, comunicação, medicina, governo, tudo isto está intrinsecamente ligado à rede global. Portanto, quando dizemos a internet desligou, queremos dizer que esta rede neural parou de funcionar completamente em todo o planeta. E assim, o relógio começa a sua contagem. Dia 1. A primeira fase. A confusão global. Manhã do primeiro dia. Você acorda, pega o telefone, mas o Wi-Fi não funciona, nem os dados móveis. Você pensa que é apenas uma falha do seu provedor. Olha pela janela e vê os vizinhos, igualmente confusos, a olhar para os seus próprios smartphones. Os telefones não tocam. As aplicações de mensagens estão mudas. A cidade mergulha num silêncio estranho e incomum. Não há o zumbido das notificações. As pessoas saem para as ruas, tentando entender o que está acontecendo. Nas lojas das operadoras de telefonia móvel e dos provedores de internet, multidões começam a juntar-se, mas ninguém sabe de nada. Por enquanto, ainda não há pânico, apenas confusão e irritação. A maioria está convencida de que em algumas horas tudo estará resolvido, mas eles ainda não sabem que isto é apenas o começo. Chegamos ao segundo dia, e o cenário é de uma paralisia financeira total. Você vai ao supermercado, enche o carrinho de compras, mas, no caixa, seu cartão não passa. O terminal não consegue comunicar com o banco. Você tenta sacar dinheiro num caixa automático, mas ele também não funciona. É nesse momento que a dura realidade atinge as pessoas. Todo o dinheiro nas suas contas não passa de meros números em telas inúteis. O sistema financeiro global, edificado sobre transações eletrônicas instantâneas, está completamente paralisado. As bolsas de valores não abrem. O comércio internacional para completamente. As empresas não conseguem pagar salários. A economia como um todo congela. Quem tinha dinheiro em espécie guardado em casa, de repente, torna-se rei. Para todos os outros, a era do escambo tem início. No terceiro dia, a fome de informação já se faz sentir. A televisão e a rádio ainda funcionam, mas as suas capacidades estão drasticamente limitadas. Os jornalistas não conseguem obter informações de outras cidades e países. As notícias simplesmente não chegam. Tudo o que os canais conseguem transmitir são notícias locais, recolhidas pelos repórteres que, a pé, correram para os locais dos acontecimentos. Neste vácuo, nascem os rumores. Um mais assustador que o outro. Há quem fale de uma erupção solar, outros de um ciberataque, e há quem diga que é o início de uma guerra. O pânico começa a espalhar-se, lenta mas seguramente, pelas cidades, transmitido de boca em boca. As pessoas agrupam-se junto a rádios antigos, tentando captar algum sinal, alguma verdade. Mas não há verdade. Há apenas especulação e medo. No quarto dia, o colapso dos transportes instala-se. Pensava que os engarrafamentos eram maus? Agora, vai sentir saudades deles.
Todos os sistemas de logística modernos entraram em colapso. Os controladores aéreos não conseguem coordenar voos, nem receber dados meteorológicos. Milhares de aviões em todo o mundo estão retidos em terra. As ferrovias também param, uma vez que a gestão das agulhas e dos semáforos foi automatizada. Os portos param, pois sem sistemas digitais, é impossível rastrear e descarregar contentores. Mesmo os semáforos nas grandes cidades deixam de funcionar, criando um caos inimaginável nas estradas. As cadeias de abastecimento, que entregavam bens em todo o mundo, foram rompidas. O mundo deixou de ser global. Dividiu-se em cidades e aldeias isoladas. Quinto dia. O pânico se espalha. A ficha finalmente caiu para todos. A situação é para durar. As pessoas tomam de assalto os supermercados para comprar tudo o que ainda resta nas prateleiras. Alimentos não perecíveis, água, pilhas, velas, medicamentos, tudo desaparece em questão de horas. Começam as brigas pelo último pacote de macarrão. Os donos das lojas ou fecham as portas ou contratam seguranças. As prateleiras que ainda ontem estavam repletas de produtos, agora parecem ter sido atingidas por um furacão. É nesta fase que a verdadeira natureza humana se revela. Alguns dividem o que têm com os vizinhos, enquanto outros estão dispostos a tudo por uma lata de conservas. O contrato social que nos mantinha unidos começa a se desintegrar. O sexto dia marca o início da crise energética. As redes elétricas modernas são sistemas complexos e inteligentes. Elas constantemente equilibram a carga entre as várias centrais elétricas e os consumidores. Sem uma gestão centralizada via internet, este sistema começa a falhar. Começam a surgir sobrecargas em alguns pontos e quedas de energia noutros. Iniciam-se os cortes de energia rotativos, primeiro por uma hora, depois por várias. As cidades começam a mergulhar na escuridão. Isto afeta tudo. Os frigoríficos deixam de funcionar. As bombas de água param. O equipamento hospitalar é comprometido. A falta de eletricidade não é apenas um inconveniente. É um passo atrás, rumo ao século XIX. Então, uma semana se passou. O sétimo dia marcou o fim da era do trabalho remoto. Milhões de programadores, designers, gerentes, analistas, todos que trabalhavam de casa, de uma hora para outra, se viram desempregados. Suas profissões simplesmente deixaram de existir. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Fábricas que operavam com equipamentos automatizados estão parando. Escritórios, cujas operações dependiam de bancos de dados e serviços na nuvem, estão fechando. A economia, que já estava em coma após a paralisia financeira, agora entra em estágio de morte clínica. Bilhões de pessoas em todo o mundo ficaram sem meios de subsistência. Dia 8. A paralisia médica se instala. Você chega ao hospital, mas o médico não consegue encontrar o seu prontuário, porque todos os registros eram eletrônicos. Ele não sabe a que medicamentos você tem alergia. Os resultados dos seus exames estão armazenados num servidor inacessível. As farmácias não conseguem encomendar novos medicamentos, porque a logística está comprometida. Equipamentos de diagnóstico sofisticados, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, que exigem uma ligação constante à rede para atualizações e calibração, são agora apenas pilhas de metal inútil. Os médicos são forçados a confiar apenas na sua experiência e em velhos manuais impressos. A medicina regride 50 anos no tempo. Nono dia. E estamos a assistir ao colapso do sistema de segurança pública. A polícia está a perder o mais crucial: a coordenação. Os rádios de comunicação ainda funcionam a curtas distâncias, mas não há um sistema centralizado. As patrulhas não conseguem contactar rapidamente a central de despacho. As câmaras de videovigilância, que eram essenciais para resolver crimes, deixaram de funcionar. As bases de dados de criminosos, de impressões digitais e de ADN, tudo isso se tornou inacessível. O tempo de resposta às ocorrências aumenta drasticamente, chegando, em algumas situações, a ser infinito.
o nível de criminalidade começa a disparar. Saques, assaltos e violência, tudo isso torna-se uma constante em bairros onde a polícia simplesmente não consegue chegar. No 10º dia, iniciam-se as tentativas desesperadas de criar um mundo de papel. Governos e instituições estatais tentam restabelecer o controle, voltando aos documentos físicos. Mas isso é praticamente impossível. Arquivos, registros de propriedade, plantas cadastrais, dados de passaporte, quase tudo foi digitalizado. Agora, para comprovar a propriedade de uma casa, é preciso encontrar um documento em papel que talvez não se veja há 20 anos. Qualquer serviço público transforma-se num inferno burocrático que pode durar meses. O mundo afoga-se no caos de documentos perdidos e na confusão generalizada. 2 semanas se passaram. É o 12º dia e a divisão social é drástica. A sociedade está fragmentada em 2 grupos distintos. De um lado, estão os preppers e aqueles que tinham reservas de dinheiro, comida e combustível. Eles estão em posição de vantagem e agora ditam as suas regras. Do outro lado, estão todos os que viviam do salário para o salário e depositavam total confiança no mundo digital. Agora, lutam desesperadamente pela sobrevivência. O mercado negro floresce, e nele, um pão pode valer um anel de ouro, enquanto um bidão de gasolina exige todas as suas economias. Os antigos estatutos sociais perderam todo o seu valor. Agora, o que importa é apenas o que se tem, aqui e agora. 14º dia. A vida está a tornar-se puramente local. Com os transportes parados e as viagens a tornarem-se perigosas, as pessoas veem-se forçadas a ficar dentro dos seus bairros ou pequenas cidades. O mundo de cada um encolhe, resumindo-se a alguns quarteirões. Por um lado, esta nova realidade reaviva os laços de vizinhança. As pessoas aproximam-se de vizinhos que antes mal conheciam, organizam patrulhas de bairro e partilham o que têm. No entanto, por outro lado, cresce a desconfiança e a hostilidade em relação a quem vem de fora. Qualquer desconhecido é percebido como uma potencial ameaça, um concorrente por recursos que são cada vez mais escassos. As cidades fragmentam-se em inúmeras fortalezas, pequenas, isoladas e muitas vezes em conflito umas com as outras. No 16º dia, surge uma ameaça invisível, mas mortal. A crise de abastecimento de água e saneamento. Estamos acostumados a que a água limpa simplesmente flua da torneira. Mas por trás disso, há sistemas complexos de estações de bombeamento e estações de tratamento, operados por computadores. Sem controle centralizado, eles começam a falhar. A pressão nas tubulações diminui. Em algumas áreas, a água simplesmente para de fluir. Os sistemas de esgoto também falham, o que ameaça a contaminação das fontes de água e o surgimento de surtos de doenças. As pessoas são obrigadas a recorrer a poços antigos ou buscar água em rios, arriscando sua saúde. Dia 18. Nos confrontamos com a perda de conhecimento. Imaginem só, toda a informação acumulada pela humanidade nas últimas décadas, armazenada na nuvem, em servidores, em bibliotecas digitais. A Wikipédia, arquivos científicos, o Google Scholar, cursos educacionais, tudo isso desapareceu. Só nos restaram os conhecimentos guardados nas mentes das pessoas e em livros antigos de papel. Os estudantes não conseguem aprender. Os cientistas não conseguem realizar pesquisas. Os engenheiros não conseguem encontrar os projetos necessários. Isso não é apenas uma escassez de informação, é uma amnésia coletiva. Estamos a emburrecer rapidamente, perdendo o acesso à maior conquista da nossa civilização, o conhecimento coletivo. 20º dia. O colapso psicológico avizinha-se. O ser humano é, por natureza, um ser social, e habituamo-nos a estar sempre ligados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, encontramo-nos em total isolamento, sem notícias, sem contato com familiares distantes, sem os habituais entretenimentos, filmes, música, jogos.
Resta apenas a ansiedade, a monotonia e o medo. As pessoas começam a experimentar uma fome sensorial. Isto leva a uma depressão generalizada, apatia e a explosões de agressão imotivada. A nossa psique, habituada a uma estimulação constante, não consegue suportar o silêncio e a incerteza. O mundo interior de muitos começa a desmoronar-se, tal como o mundo exterior. Dia 22. Vemos dois caminhos a desenrolar-se: a auto-organização e a anarquia. Em alguns lugares, onde os laços comunitários são fortes, as pessoas começam a auto-organizar-se. Formam milícias populares para se protegerem de saqueadores, organizam a distribuição justa dos recursos restantes e abrem escolas improvisadas para as crianças. Mas noutros lugares, especialmente em grandes metrópoles, o vácuo de poder é preenchido por gangues. A força torna-se a única lei. Os fracos e os desprotegidos tornam-se as suas vítimas. O mundo transforma-se numa manta de retalhos, feita de ilhas de ordem e vastas regiões mergulhadas no mais completo caos. No 24º dia, uma ameaça epidemiológica se materializa. A combinação de diversos fatores cria o cenário perfeito para a proliferação de doenças. Falta de saneamento, devido a problemas com o sistema de esgotos, água de má qualidade, escassez de medicamentos e a ausência de sistemas de alerta precoce para surtos. Qualquer infecção, seja cólera ou gripe, pode se espalhar a uma velocidade vertiginosa, e não haverá quem a possa deter. Ficamos vulneráveis a perigos que julgávamos ter esquecido desde a Idade Média. Uma pandemia num mundo sem internet. É um cenário que nos aterroriza só de pensar. Dia 26. Presenciamos o esquecimento do mundo global. Se antes sabíamos, em tempo real, o que acontecia no outro lado do planeta, agora nem sequer sabemos o que se passa na cidade vizinha. A comunicação entre os países está completamente interrompida. Cada estado, cada região, enfrenta agora os seus problemas em total isolamento. Os conceitos de política mundial ou relações internacionais deixam de existir. O mundo volta a ser imenso e impenetrável, tal como na era dos descobrimentos. Só que desta vez, em vez de descobrirmos novas terras, estamos a perder a ligação com as antigas. O mês está a chegar ao fim. É o 28º dia. O nascimento de uma nova normalidade. A humanidade é incrivelmente adaptável. As pessoas começam a adaptar-se a uma vida sem internet. Surgem novas, ou melhor, profissões antigas que estavam esquecidas. Mensageiros que entregam cartas entre cidades. Contadores de notícias que recolhem rumores e os recontam nas praças. Técnicos especializados na reparação de equipamentos antigos, não digitais. As pessoas aprendem a viver mais devagar. Começam a valorizar mais o contato humano, as coisas simples. É um mundo cruel e difícil, mas que, à sua maneira, é também novo. A humanidade sobrevive, mas o preço dessa sobrevivência é imenso. E eis que chegamos ao 30º dia. O ponto de não retorno. Imaginemos que, neste exato dia, a internet é milagrosamente restabelecida. O que aconteceria então? Acham que tudo voltaria simplesmente ao que era? De forma alguma. Neste único mês, a infraestrutura construída ao longo de décadas teria sido irremediavelmente destruída. O sistema financeiro estaria em frangalhos, e a confiança nele irremediavelmente abalada. As cadeias de abastecimento estariam rompidas, e a sua reconstrução levaria anos, talvez décadas. Milhões de pessoas teriam perecido de fome, doenças e violência generalizada. Estados teriam enfraquecido até ao colapso, ou mesmo se desintegrado por completo. Mesmo que a tecnologia regressasse, o antigo mundo, tal como o conhecíamos, voltaria? Muito provavelmente, não. Este mês deixaria uma cicatriz profunda na alma da civilização, uma lembrança indelével de que a nossa maior força foi, paradoxalmente, a nossa maior vulnerabilidade. Assim, em apenas 30 dias,
Fomos de um mundo de uma comodidade inimaginável à beira da própria sobrevivência. Finanças, logística, medicina, a própria estrutura da nossa sociedade, tudo se revelou intrinsecamente ligado a esta teia invisível que apelidamos de internet. Este experimento mental não demonstra que a tecnologia é, por si só, o mal. Pelo contrário, ele expõe a nossa dependência absoluta e a fragilidade do sistema que construímos. Tornamo-nos complacentes, esquecendo a finíssima camada de gelo digital sobre a qual nos apoiamos. Agradeço por terem acompanhado esta jornada sombria, mas, espero, instrutiva, até ao fim. Se este vídeo a fez refletir, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os nossos próximos experimentos. E agora, a pergunta que não quer calar. Na sua opinião, qual seria a coisa mais indispensável do mundo online nos primeiros dias de caos? Não as redes sociais, mas algo verdadeiramente essencial. Partilhe as suas ideias nos comentários. Vou adorar ler.